Oi, gente, esse primeiro vídeo aqui que eu estou fazendo é sobre dicas de PowerPoint. Algumas dicas não vão ser novidades, vocês já conhecem por usar o PowerPoint, outras vão ser. E minha ideia aqui é que vocês se inspirem, saibam, apliquem alguns conceitos que foram apresentados anteriormente de design nas apresentações e no material didático, em tudo que vocês forem produzir, né? E, por exemplo, as animações, que eu vou ensinar a fazer algumas animações mais para frente. De repente, vocês conseguem adaptar o conteúdo de vocês. A ideia aqui é que vocês se inspirem. Vamos lá? Primeira dica mais importante de todas é pouco texto. Isso é uma apresentação de PowerPoint, não é um documento de Word, não é um PDF. Se for para botar muito texto, é melhor que seja um Word mesmo. Não tem problema, que é onde cabe, né? Isso aqui é para ser uma apresentação oral. Se for para ensino à distância, a solução de usar PowerPoint seria ou usar para um resumo, né? Vocês mostram o conteúdo de uma outra forma, fazem um resumo no PowerPoint, fica interessante. Ou fazer isso que eu estou fazendo. Monta a apresentação no PowerPoint e grava um vídeo e disponibiliza o vídeo. Também fica bem interessante. Ainda mais com as animações que eu vou ensinar depois. É legal vocês usarem sempre frases pequenas, curtas e tópicos, numerações ou aqueles tópicos, né? Aqueles pontões. Porque isso facilita a pessoa bater o olho e ler, entender o que está ali escrito enquanto você está falando. Para não concorrer o que você está falando com uma pessoa tentando ler e fica confuso, né? Imagina um PowerPoint assim, eu já vi muito PowerPoint assim, um monte de texto. Imagina eu ter que ler isso e prestar atenção no que você está falando. É impossível. Então, não se usa muito texto em PowerPoint. Isso é a primeiríssima, que muitos sabem, mas é bom relembrar assim, como a mais importante dica de PowerPoint. A segunda dica é usar imagens. Gente, é muito importante ter imagem. Não ter imagem é ruim, fica uma apresentação que dá sono. Mesmo que você tem que ser assim, muito bom ver oralmente para não colocar nenhuma imagem e a apresentação ficar boa. Porque realmente a imagem prende, a imagem ajuda a pessoa que está assistindo a memorizar aquele assunto e ajuda também a quem está falando, né, apresentando, a lembrar sobre determinado conteúdo. Não necessariamente precisa ter um texto aqui ou uma palavra para a pessoa lembrar de falar sobre determinado assunto. Pode ser uma imagem, uma foto que a pessoa... ali eu tenho que falar sobre tal coisa. E ajuda mesmo a não ficar chata a apresentação e na memorização de quem está assistindo. Na assimilação, né, de quem está assistindo. Nas imagens, uma coisa que eu tenho que chamar a atenção aqui, claro, você tem que ter critério para escolher as imagens, e critério tanto conceitual, né, tem que ter a ver com o seu conteúdo, como um critério técnico, que é usar imagens, vou reduzir aqui para exemplificar para vocês esse critério técnico. Usar imagens com boa resolução, imagens grandes. Isso deixa mais bonito, mais agradável de se assistir. Por exemplo, pegar uma flor aqui, que eu tinha separado, usar grande, dar outra cara, outro aspecto para a apresentação. Nunca usar essa aqui, eu tinha botado pequena, olha que diferença, essa fotinha pequena que eu vou lá, amplio, ela fica borrada, fica pixelada, né, que a gente chama, e parece que não teve um cuidado na escolha das imagens. E é muito importante gastar um tempo com pesquisa de imagens. Vocês viram lá antes os vários bancos de imagem gratuito que pode fornecer muito material legal para vocês. Então, assim, uma boa apresentação de PowerPoint tem que ter boas imagens. Outra dica mais técnica, usar a imagem, que muitos também já vão saber, mas outros não, nunca distorça a imagem. Nunca faça assim, ó, pegando nessa bolinha da lateral, deixando ela mais fina, ou ampliando, ou ainda aqui em cima, achatando. Isso destrói pode ser a foto mais linda, um logotipo maravilhoso, mas se você fizer isso, destrói.
Nem sei para que existe essa coisa de achatar e botar e afinar. Sempre pegue aqui, ó, pela diagonal, essa bolinha, uma das 4 da diagonal, para poder redimensionar proporcionalmente. Nunca se esqueçam disso. Só mais uma dica sobre a imagem. É legal vocês sempre manterem uma unidade, assim, vou usar mais ou menos uma por slide grande, sabe? Fica mais parecendo, dando uma unidade mesmo para a apresentação toda. Não, de repente, está usando uma por slide e tal, aí de repente usa 10 pequenininhas aqui embaixo, assim. Dá uma quebrada. A apresentação é legal ter uma por imagem, aí na outra você bota 2 só para ter um ritmo, né? Aqui, se vocês apertarem Shift, vocês conseguem deslocar em um dos 4 sentidos, assim, alinhados, né? E se vocês apertarem Ctrl, duplica a imagem. Isso é uma dica legal também de tecla de atalho. Ou então, usar 2 imagens de vez em quando só para quebrar o ritmo, mas pensar na unidade mesmo da apresentação. Tá? Terceira dica. Já comecei a falar sobre seguir a unidade visual. Para falar mais um pouquinho sobre unidade visual, assim, colocar um cabeçalho, uns elementos discretos aqui, eu botei essa barrinha, é interessante, mas tem que seguir durante toda a apresentação. Escolher uma tipografia aqui para ser usada, uma cor, legal, usa durante toda a apresentação. Não vai lá no meio, aqui eu escolhi um cinza, não vai lá no meio colocar preto. Não faz sentido, quebra e gera uma confusão também. E sobre alinhamentos, tem uma dica legal aqui. Se você for em exibição, linhas de grade, tá vendo? Deixa eu ampliar aqui de novo para vocês. Não, desculpa. Linhas de grade, tá vendo aqui que tem um tracejadinho, pontilhadinho? Isso é para ajudar você a posicionar o seu texto. Olha lá, eu vou botar sempre alinhado aqui a essa linha. A sua imagem, todas as imagens, em todos os slides vão estar alinhadas aqui nessa interseção dessas 2 linhas. Que aí quando você for passando os slides, a pessoa já espera ali ter uma imagem. Já espera o texto não vai ficar sambando assim, cada hora aparecendo no lugar, uma hora aqui, fica confuso. É legal usar essa ferramenta de alinhamento, né? De linha de grade. O que mais? Acho que sobre unidade visual e alinhamento é mais ou menos isso. Aqui que eu vou ampliar de novo para voltar a falar com vocês. Sobre a 4ª dica. Ter sempre em mente os conceitos de hierarquia que eu apresentei anteriormente, no PDF lá que está na plataforma. O tamanho da fonte é muito importante. Lembra sempre que vai ser visto de longe, normalmente, num projetor, ou não, que seja em casa. Não é legal você ler no computador com a letra pequenininha. Pensa sempre no contraste entre figura e fundo, não usar cores muito clarinhas para escrever. Pensar nas cores, as cores bem harmônicas. Aqui eu escolhi um tom de azul, por exemplo, para ficar agradável, né? Tentar evitar fazer um carnaval, assim, poluir muito. O que mais? Lembrar de espacejamento. Como é importante ter áreas em branco, ter margem. Isso é muito importante para deixar agradável. Essa questão de título ser maior, parece besteira, mas às vezes você bota um título grande aqui e um subtítulo do mesmo tamanho. Bota um título grandão, um subtítulo meio termo e o corpo do texto menor. Vai orientar melhor o leitor. É isso, gente. E a tipografia, sempre escolher tipografias que são default, né? Que são do próprio Windows. Como, sei lá, Times, essa aqui que eu acho que nem lembro mais. Deixa eu ver qual é. É a Verdana.
Porque se vocês escolherem fontes, aquelas fontes fantasias, fontes que não vêm com o Windows, o que acontece? Se vocês abrirem em outro computador a apresentação de vocês e esse outro computador não tiver a fonte instalada, a fonte que vocês escolheram instalada, vai mudar. Vai aparecer outra, vai ser uma surpresa a fonte que vai aparecer. Ó, vou duplicar aqui com Ctrl para mostrar para vocês. Caso seja assim, eu quero muito usar essa fonte que tem no meu computador e eu não sei se vai ter no computador que eu vou abrir a apresentação lá na sala tal, no dia da minha apresentação. O que vocês fazem? Depois de tudo pronto, vocês salvam uma outra apresentação para não perder o texto. Salvam uma versão 2. Clicam com o botão direito aqui na caixa de texto. E salvar como imagem. Salva lá, sei lá onde, na sua área de trabalho. Ó, aqui ainda está texto. Deleta. Ui, desculpa, gente. Aqui, deleta. Inserir imagem. Vou lá na área de trabalho e vou colar aqui a minha imagem, que na verdade é o texto que eu transformei em imagem. Ó, ele não é mais editável. Por isso que eu falei para vocês salvarem uma outra apresentação. Para terem isso aqui caso precisem alterar alguma coisa, né? O texto editável. Mas aí o texto sendo imagem, fica legal a visualização fazendo dessa forma. Ó, não fica pixelado nada. E com certeza quando vocês abrirem lá na apresentação em outro computador, vocês não vão ter surpresas de ter uma fonte diferente aqui. Ou para evitar isso, que eu acho mais simples, é usar realmente fontes conhecidas que abrem qualquer Windows. É isso, gente. Vou continuar com mais dicas aqui.